Olá, sejam bem-vindos. Então vocês querem aprender macros para Excel? Estão no lugar certo. Meu nome é Fernando Azevedo, eu sou professor de macros para Excel há mais de 8 anos. Sou coautor do livro Macros para Excel na Prática, na segunda edição, à venda no Brasil e Portugal. Antes de vocês começarem, eu queria dar algumas dicas para quem está começando. Tá? Então eu tenho uma listinha aqui para falar com vocês. A primeira item da lista, meu item da lista é: salve seus arquivos antes de executar uma macro. Sempre clique em salvar antes de apertar play na macro, porque a macro pode alterar coisas no seu arquivo ou pode entrar em loop infinito e travar o Excel, então você tem a última cópia já salva. A segunda dica, bem próxima a isso: nunca trabalhe com seus arquivos no trabalho do seu chefe, sempre trabalhe com backups. Porque se a macro fizer alguma coisa, vocês estão trabalhando, danificando o backup, fazendo testes no seu backup. Tá? Então são duas dicas principais. Agora vamos para o resto. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, para quem está começando, é gravar macro. Então vamos abrir aqui o menu de desenvolvedor. Eu vou clicar em arquivo, opções, personalizar faixa opções e marcar aqui desenvolvedor e apertar OK. Então vocês vão ter acesso a essa guia aqui de desenvolvedor. E essa guia de desenvolvedor tem botões como gravar macro, tem botões como acessar o Visual Basic, acessar minhas macros. E a primeira dica que eu faço é: grave algumas macros, comece a brincar com gravação de macros, divida sua tela entre o Excel e o Visual Basic e execute suas macros passo a passo, para você entender o que cada macro está fazendo, ok? Deixa eu consultar aqui minha lista. Outra dica importante é: procure no Google ou no próprio nosso site. Nosso site já tem muito material de dúvidas de alunos de Excel e de macros para Excel. Então você já pode começar a consultar essa biblioteca agora, ou então consultem o próprio Google para tirar dúvidas de vocês. Se vocês quiserem um material mais dedicado, vocês podem assistir nossos vídeos, nossas aulas online. Que mais? Temos mais coisa. Ok, o básico de programação. A metodologia de trabalhar com macros é bem diferente da de Excel. Em macros, nós estamos fazendo programação. Então, a gente precisa criar um programa e precisamos testar esse programa. E o teste demora tempo. Eu costumo brincar falando que se você faz uma macro de uma semana, você leva mais uma semana para testar essa macro. Então, você não faz a macro e está pronta. Você faz a macro, ela entra em teste, você testa mais um tempo, corrige todos os erros e assim então a macro fica pronta para a gente começar a executar na nossa vida. Ok? Outra coisa é a tela de erro. Ao executar macro, principalmente no início, trabalhar com macro, principalmente no início, você vê muito a tela de erro. Eu quero que vocês sempre cliquem no botão de depurar, porque ele vai abrir o Visual Basic e você vai poder ver qual linha que deu erro e poder consertar esse erro para você. É normal aparecer essa tela, não se espantem, simplesmente cliquem no botão de depurar, ok? Mais dica que eu tenho é o básico de programação. É importante vocês aprenderem um pouco de programação, a gente ensina isso no nosso curso. Então eu vou dar umas dicas básicas para quem quer começar logo. Vocês precisam aprender a trabalhar com variáveis, guardar informação para vocês usarem depois. Vocês precisam trabalhar com acesso às células, lendo a célula do Excel, escrevendo na célula do Excel. Vocês precisam aprender a trabalhar com repetição, que são estruturas de repetição, que é do loop. E vocês precisam trabalhar com condição, que são os if statements. Ok? Por fim, mais uma dica que eu tenho para vocês é: comecem com tarefas pequenas. Não tentem automatizar o mundo agora no início. Façam coisas pequenas, do tipo copiar informação de um lado para o outro, abrir arquivos, rodar ProcVez numa planilha, criar um gráfico, tarefas pequenas para vocês começarem a aprender. E por fim, a minha dica para quem está começando é: tenha paciência, porque é uma metodologia nova de trabalhar, você trabalhando com programação. Você tem que consertar seu código, isso leva um pouquinho de tempo, então tenha paciência. E se vocês quiserem um material um pouquinho mais voltado para isso, para esse aprendizado logo, vocês podem consultar os nossos cursos.
Obrigado e boa sorte.